13. Capítulo 16. A importância da confissão. Quando você declarou que não podia fazer, nesse mesmo instante talvez tenha experimentado a derrota. Ao dizer que não tinha fé, a dúvida, como um gigante, pode ter se erguido e o oprimido. Talvez não tenhamos percebido plenamente o quanto somos influenciados por nossas próprias palavras. Ao falar em fracassar, o fracasso pode ter se manifestado. Ao expressar temor, o temor pode ter se intensificado. Salomão, com sabedoria, alertou: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te, ficaste prisioneiro com as palavras da tua boca. Em Provérbios 6:2. Testificar, testemunhar, confessar. Por vezes, poucos crentes percebem a profunda importância da confissão e seu imenso valor em suas vidas. A palavra confissão, para muitos, evoca a ideia de confessar pecados, fraquezas e fracassos. Contudo, essa é apenas a faceta negativa. A confissão humilde de nossos pecados gentilmente abre a porta para uma confissão positiva de toda a palavra de Deus. Em nossa jornada de fé, talvez nada seja mais significativo que nossa confissão, embora raramente seja destacada em nossos cultos. A própria vida cristã é denominada confissão, no grego reconhecimento ou admissão, em Hebreus 3:1. A raiz grega da palavra confissão significa falar o mesmo, ou seja, dizer o que Deus diz, ou concordar com Deus em nosso testemunho. O sentido é este: proclamar o que Deus diz em sua palavra sobre nossos pecados, nossas enfermidades, nossos fracassos, nossa saúde, nossa salvação, nossas vitórias, ou sobre qualquer aspecto de nossa vida. Em outras palavras, a confissão é testificar, ou admitir a verdade divina. A confissão nas provações. Imagine, por exemplo, que uma doença parece ameaçar sua saúde e sintomas de uma condição temida se manifestem. Satanás busca minar sua saúde e tornar sua vida menos frutífera no serviço a Cristo. Contudo, Deus já providenciou para a nossa saúde. Ele estabeleceu com você uma aliança de cura, prometendo: e servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, conforme Êxodo 23:25. Isso se fundamenta em sua declaração: eu sou o Senhor que te sara, em Êxodo 15:26. A palavra de Deus proclama: Ele sara as tuas enfermidades, como em Salmos 103:3. Jesus Cristo já nos redimiu das consequências da queda humana. Ele já nos redimiu das nossas doenças, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, como Mateus 8:17. No terrível pelourinho, Marcos 15:16-20, Mateus 27:26, João 19:1, e, portanto, pelas suas feridas fostes sarados, segundo em Pedro 2:24. Ao reconhecer profundamente estas verdades, elas se tornam o sólido alicerce para a sua fé. Você compreende que Satanás não tem o poder de impor doença em seu corpo porque Cristo já carregou nossas enfermidades. Assim, você pode resistir a Satanás e seus sintomas enganosos de doença sem fé. Você reconhece que sua redenção é uma realidade consumada. Entende que suas enfermidades foram colocadas no corpo de Cristo e Ele as levou em seu lugar, dissipando qualquer temor. Você pode confrontar Satanás, seu adversário, com ousadia e firmeza, utilizando a palavra de Deus no nome de Jesus Cristo, que morreu para libertá-lo. Mantenha-se firme, não ceda terreno. Haja exatamente como Cristo, seu modelo, fez ao ser tentado no deserto. Diga: Satanás, está escrito. E então cite a palavra: pelas suas feridas já fui sarado. Ele sara todas as minhas doenças. Cristo mesmo tomou as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Isto é confissão, é o testemunho vibrante da fé. É falar a linguagem da Bíblia em todos os momentos. É resistir a Satanás com o assim diz o Senhor. É reivindicar seus direitos perante o trono da graça, confessando a palavra de Deus, as preciosas promessas de Deus. Reiteramos, a palavra grega traduzida por confissão significa falar o mesmo, ou seja, dizer o que Deus diz, ou concordar com Deus em nossa conversação, reconhecer a palavra. Imagine que durante uma provação de sua fé, um amigo lhe diga: cuidado, um conhecido meu morreu dessa doença. Deite-se logo e chame o médico. Contudo, você que confia na palavra de Deus opta por falar a linguagem divina.
As palavras de Deus brotam de seus lábios, permeiam sua conversação. Você confessa abertamente: o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Cristo já carregou minhas doenças e pelas suas feridas estou sarado. Em todas as circunstâncias e em todas as ocasiões, você é convidado a falar a linguagem de Deus. À medida que se familiariza com a vida que Deus nos convida a viver e com a forma como Ele nos ensina a falar, a atitude de Deus revelada em Sua palavra começa a se tornar uma realidade em sua vida. Com o tempo, Satanás não conseguirá prevalecer contra você, porque sua própria vida e natureza serão moldadas pela palavra de Deus, conforme 2 Pedro 1,4. Você se tornará tão irresistível quanto Deus é irresistível através da palavra de Deus, que permeia seus pensamentos, suas palavras, suas orações e seus atos. Confissão é a gentil afirmação do que cremos. É o testemunho sincero do que sabemos e a declaração da verdade que abraçamos. Jesus, em seu plano amoroso, desejou que essa mensagem da vida cristã fosse compartilhada com o mundo por meio do testemunho, ou seja, por meio de nossa confissão. Aqueles que testificam, testemunham e confessam têm sido os notáveis líderes e representantes da nova e revolucionária vida de Jesus Cristo, o cristianismo, em nosso mundo. O que confessar? O desafio principal que se apresenta, então, é discernir o que somos convidados a confessar. A resposta é simples: a palavra de Deus. Em todas as ocasiões, diante de todas as adversidades, em todas as circunstâncias. Confissão é afirmar verdades bíblicas. Confissão é repetir com os nossos lábios, vindo do coração, as coisas que Deus declara em sua palavra. Não podemos confessar ou testificar aquilo que ignoramos. É essencial confessar o que você sabe pessoalmente sobre Jesus Cristo e sobre quem você é em Ele. Esse conhecimento precioso vem através da palavra. O segredo da confissão e da fé que prevalece revela-se ao compreendermos verdadeiramente o que Jesus Cristo realizou por nós, ao entendermos quem somos nele por causa disso e ao assimilarmos o que a palavra nos promete que podemos fazer como resultado de sua obra consumada em nós. Esse conhecimento, unido a uma confissão firme desses fatos e às ações correspondentes, gera a mais elevada forma de fé. Esse conhecimento brota da palavra. Simplesmente admirar esses fatos na Bíblia e professar crer neles, mas recusar ou negligenciar confessá-los abertamente e colocá-los em prática, pode privá-lo da fé no momento da necessidade. Ao compreender quem Jesus Cristo é e o que Ele fez por você, ao saber o que lhe pertence agora e o que você pode desfrutar em sua vida diária, você se torna um vencedor. A certeza de que Satanás foi vencido por nosso substituto e que sua derrota é eterna transforma a nossa redenção em um fato abençoado e uma realidade gloriosa. A compreensão de que foi nosso substituto quem venceu Satanás e que essa vitória foi creditada à nossa conta, de modo que, no registro do Supremo Tribunal do Universo, somos atualmente os que têm autoridade sobre Satanás. E que Satanás reconhece que, no nome de Jesus Cristo, somos governantes sobre ele. Quando o coração assim o reconhece tão claramente quanto reconhece que 2 mais 2 são 4, então a fé que domina, unida a uma nova confissão de autoridade, torna-se algo natural. Automaticamente começamos a falar como Jesus falava. Compreendemos profundamente os fatos de nossa redenção. A fé se torna tão natural para nós quanto o temor era antes de sermos iluminados. Sabemos que o próprio Deus colocou Satanás e todo o seu reino sob os nossos pés e que tanto Satanás quanto o Pai nos consideram vencedores. Fomos libertados. Nossa linguagem se eleva a de super-homens. Falamos como um povo de outra raça ou de outro reino e por isso somos geração eleita, sacerdócio real. Possuímos autoridade, Deus nos sustenta, somos audazes. Falamos a linguagem de Deus com a mesma convicção que o descrente expressa seus receios.
Que grandiosa transformação se veria na igreja hoje se os seus membros gentilmente ascendessem ao lugar que Deus lhes concedeu e adotassem a linguagem que Deus deseja que seus eleitos falem. Não faz muito tempo, se um crente abertamente se declarasse salvo, seria considerado quase um sacrilégio. Se ele se firmasse em sua salvação como a obra consumada e um fato definitivo, seria visto como algo absurdo. Mas gradualmente a luz da verdade brilhou. E chegamos ao bendito conhecimento da conversão completa, de uma vez por todas, uma obra instantânea e definida da graça ilimitada de Deus. Contudo, quantos de nós cultivam a coragem de confessar abertamente ao mundo o que a palavra declara que somos em Cristo? Convidamos você a considerar estas Escrituras como exemplos poderosos, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, conforme 2 Coríntios 5,17. Isso não significa que somos apenas pecadores perdoados, pobres membros da igreja, fracos, vacilantes e propensos ao erro. Isso significa, de fato, o que está declarado. Somos novas criaturas agora. Fomos criados em Cristo e dotados da vida de Deus, da natureza de Deus e do poder de Deus dentro de nós. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que você possa abraçar e confessar essa verdade. Acredite nela. Essas palavras carregam um significado profundo e literal. Somos novos. Tudo é novo. As antigas realidades não existem mais. Todas as marcas passadas de sinal, enfermidade, doença, fracasso, fraqueza e temor já foram superadas. Agora, possuímos a natureza de Deus, a sua vida, a sua força, a sua saúde, a sua glória, o seu poder. Tudo isso está disponível para nós agora. Que grande transformação veríamos na igreja hoje se os seus membros verdadeiramente acreditassem nessas promessas e começassem a falar, viver e a agir de acordo com elas? É exatamente isso que anseia o coração do Pai Deus. Observe um crente em um quarto de enfermo onde a doença parece ameaçar a vida de um ente querido. Percebemos que não lhe falta coragem. Ele compreende sua autoridade e age com convicção. Com ousadia, ele confessa: maior é aquele que está em mim do que a doença que tenta levar meu ente querido. Ele ordena que a doença se vá, fala no nome de Jesus Cristo, instruindo Satanás a soltar o enfermo. Ele declara que o enfermo se levante são e o enfermo se recupera. Qual foi a diferença? O crente estava ciente de sua posição, de sua autoridade e de seus direitos em Cristo. Satanás foi compelido a honrar essa ordem, e Deus confirmou a sua palavra. Consideremos outro exemplo inspirador em Colossenses 1, 13 e 14, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso significa de forma maravilhosa que o domínio de Satanás chegou ao fim e o domínio de Cristo Jesus teve início em sua vida. A autoridade de Satanás sobre você cessou no exato momento em que você nasceu de novo. Você recebeu um novo Senhor, Jesus Cristo, para guiar a sua vida. A enfermidade, a doença, a fraqueza e o fracasso não mais terão domínio sobre você. Os velhos hábitos não mais controlarão sua existência. Você está redimido. Você está salvo. Que grande e bem-vinda comoção haveria se esta Escritura se tornasse plenamente real em nossas vidas? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Conforme Isaías 40:10. E ainda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como nos lembra Romanos 8:31, esta é uma das verdades mais revolucionárias já compartilhadas. É, portanto, um convite para que tais escrituras se tornem sua confissão ao encarar o mundo. Convidamos você a crer e declarar: Deus está comigo ao iniciar esse dia.
Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Ensina-nos 1 João 4,4. Você pode, com ousadia e confiança, afirmar: Deus está em mim agora. Aquele que governa a criação está comigo. Que poderosa é esta confissão! Resultados revolucionários. Você é convidado a encarar a vida sem temor. Saiba que aquele que habita em você é infinitamente maior do que todas as forças que poderiam se alinhar em batalha. Você pode encarar as contas que parecem impossíveis de liquidar. Você pode enfrentar adversários que humanamente não têm força nem recursos para dominar e ainda assim enfrentá-los sem temor. Você pode proclamar triunfalmente: Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você pode ser cheio de joio e vitória porque Deus se encarregou dos seus problemas. Ele luta as suas batalhas. Não há necessidade de temer as circunstâncias, pois tudo você pode naquele que o fortalece. Ele não é apenas a sua força, ele está ao seu lado, ele é a sua salvação. A quem então você deveria temer? Ele ilumina os desafios da sua vida para que você haja com sabedoria. Ele é a sua salvação e o livramento de toda a armadilha preparada pelo seu inimigo. O Senhor o guarda de toda a cilada arquitetada para escravizá-lo. O Senhor é a força da sua vida, de quem te recearás? Não há o que temer, não há nada o que recear, porque Deus está ao seu lado. Isso pode ser sua confissão. A confissão contínua e boldada de Jesus serve como nosso exemplo. Somos convidados a confessar continuamente quem Ele é. Somos convidados a confessar quem somos em Cristo. Somos convidados a confessar que fomos redimidos, que nossa redenção é uma realidade inegável, que fomos libertados do domínio e da autoridade de Satanás. Confessamos esses fatos com boldade e certeza absoluta, porque sabemos que são verdadeiros. Confessamos que somos verdadeiramente novas criaturas, recriadas em Cristo Jesus, que somos participantes de sua natureza divina, que a enfermidade, a doença, o medo, a fraqueza e o fracasso pertencem ao passado. Nossos amigos podem se maravilhar com nossa linguagem, pode lhes parecer incomum ou que somos ousados. Contudo, para nós, é simplesmente a expressão dos fatos revelados na palavra. É a linguagem da família de Deus. Temos a coragem de nos mantermos firmes na presença daqueles que, porventura, contradizem a palavra de Deus e de declarar com serena convicção que a palavra é a realidade. Por exemplo, se a evidência física indica uma enfermidade incurável, podemos ousadamente confessar que Deus colocou esta doença sobre Jesus, que Ele a carregou por nós e que Satanás não tem o direito de impô-la sobre nós, que pelas suas feridas estou sarado. Acreditamos nisso firmemente e, portanto, nos mantemos nessa confissão, mesmo diante de evidências contrárias. E pela graça de Deus, nossa confissão da palavra prevalece e a cura se manifesta. O intercessor de nosso testemunho. Em Hebreus 3:1, somos apresentados a Jesus Cristo como o sumo sacerdote da nossa confissão. O versículo seguinte nos revela: sendo fiel como sumo sacerdote da nossa confissão ao que o constituiu, como também o foi Moisés. Em tempos de enfermidade, somos convidados a confessar ousadamente suas promessas de cura. Quando confessamos suas palavras, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, age amorosamente em nosso favor, em alinhamento com a nossa confissão da sua palavra, e intercede ao Pai pelas bênçãos das promessas que proclamamos. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Nesse período entre o momento em que apresentamos a Deus uma bênção prometida e o momento em que o Pai nos concede sua manifestação, somos encorajados a reter firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, como lemos em Hebreus 10:23.
Temos a certeza de que o sumo sacerdote da nossa confissão é fiel, tal como foi Moisés, para interceder por nós até que a resposta seja concedida, em conformidade com a promessa que fielmente confessamos em nossa oração, em nossa conversão, em nosso testemunho, em nossos pensamentos e em nossos atos. A confissão equivocada. A confissão equivocada, por vezes, manifesta-se como a proclamação de derrota, de fracasso e da supremacia de Satanás. Falar sobre sua luta com o diabo, como ele o impede, o mantém em sujeição e o conserva doente, é uma confissão que, infelizmente, ecoa a derrota. É uma confissão inadequada, pois glorifica seu adversário e inadvertidamente comunica que seu Deus e Pai o decepcionou. Lamentavelmente, muitas confissões que ouvimos hoje tendem a glorificar o diabo. Tais confissões, ao invés de fortalecer, podem debilitar sua vida, destruir a fé e mantê-lo em sujeição. Contudo, a confissão que brota de seus lábios, proveniente da fé em seu coração, triunfará absolutamente sobre o adversário em todas as batalhas. Reconhecer o poder de Satanás para impedi-lo e frustrar seu sucesso concede-lhe uma vantagem indevida, preenchendo-o de receio e fraqueza. Entretanto, se você confessar abertamente o amoroso cuidado e proteção do Pai e declarar que aquele que está em você é maior do que qualquer força ao seu redor, você gentilmente superará a influência satânica. Cada vez que você expressar suas dúvidas e receios, estará, de certa forma, confessando sua fé em Satanás e inadvertidamente negando o poder e a graça de Deus. Quando você confessa suas fraquezas e enfermidades, está abertamente expressando a crença de que a palavra de Deus não é confiável e que Deus falhou em cumpri-la. Deus declara com toda a certeza que, com suas feridas, foste sarado e que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É um convite gentil a confessar que Ele carregou nossas enfermidades e as removeu, em vez de proclamar que ainda as possuímos. Ao aceitar o testemunho da evidência natural em detrimento da palavra de Deus, corremos o risco de nos enganar e falhar em ver a plena manifestação de sua promessa. Enquanto persistimos em confessar nossa fraqueza, enfermidade e dor, podemos inadvertidamente perpetuá-las. Podemos dedicar anos procurando por um homem de Deus para orar a oração de fé por nós, mas talvez isso não traga o benefício esperado, pois nossa própria incredulidade pode anular a eficácia de tal fé. Aquele que constantemente confessa seus pecados e suas fraquezas pode, por esse hábito, invitar mais fraqueza, fracasso e derrota em cada empreendimento. Convidamos você a ler a palavra, falar a palavra, confessar a palavra, praticar a palavra e, gentilmente, a palavra se tornará uma parte intrínseca do seu ser. Capítulo 17. A proclamação da emancipação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como nos revela Gálatas 3,13. Qual era essa maldição? Ela está detalhada no capítulo 28 de Deuteronômio, onde se lista uma série de enfermidades que sobrevieram ao povo devido à desobediência à lei de Deus. A pestilência, a tísica, a febre, o calor ardente, as úlceras, os tumores, a sarna, a coceira, o pasmo do coração e a falta de vista. Mesmo que sua enfermidade específica não esteja explicitamente nesta lista, observe a continuidade da passagem. Todas as moléstias do Egito, toda a enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei. Portanto, você está incluído e sua enfermidade também. Paulo gentilmente nos lembra que Cristo nos resgatou da maldição da lei porque foi feito maldição por nós, em Gálatas 3,13.
A maldição da lei engloda todas as moléstias, todas as enfermidades e todas as pragas conhecidas ao longo da história, conforme Deuteronômio 28, 60 e 61. Para que Cristo pudesse nos resgatar dessa maldição tão severa da lei, ele próprio foi feito maldição por nós, o que significa que ele carregou o castigo prescrito na lei em nosso lugar. Foi por essa razão profunda que ele precisou tomar nossas enfermidades e levar nossas doenças, como nos é ensinado em Mateus 8,17. Adão e Eva, por suas escolhas, nos legaram uma condição de escravidão ao diabo, deixando-nos sob seu poder e jurisdição. Contudo, Cristo nos resgatou, ele nos adquiriu de volta, pagando o preço de seu próprio corpo e sangue, e nos libertou. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, como nos exorta em Coríntios 6:20. É verdadeiramente inspirador saber que Deus nos amou de tal maneira que pagou um preço imensurável para nossa redenção, ou seja, nos comprou de volta do domínio de Satanás. O preço que ele pagou foi o de seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, declara João 3,16. Esse foi um amor de uma magnitude e um custo que nossa mente talvez não consiga plenamente compreender. Foi o incomparável amor de Deus. O Calvário representa a grandiosa proclamação de sua emancipação de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para a humanidade. É uma doce verdade que você pode viver e falar em conformidade a essa realidade. Confesse sua libertação em vez de sua antiga escravidão. Confesse, com suas feridas fui sarado, em vez de focar em suas enfermidades. Confesse sua redenção de todas as enfermidades, como nos encoraja Salmo 103:3. Proclame que sua libertação do pecado e das enfermidades foi completa. Afirme que o domínio de Satanás sobre você chegou ao fim no Calvário, pois foi lá que Deus o libertou. A palavra de Deus declara tudo isso, portanto, convidamos você a confessá-lo. Recordamos que quando os escravos do sul dos Estados Unidos receberam a proclamação de emancipação, eles ainda residiam em suas antigas cabanas. Ainda pareciam escravos e talvez se sentissem escravos. Contudo, ao ouvirem a leitura da proclamação de emancipação, eles adquiriram o direito legal de declarar "estamos livres" e de se comportarem de acordo com essa nova realidade. Não deveríamos nós ainda mais crer firmemente em nossa própria proclamação de libertação? Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, como nos exorta Gálatas 5:1. Reconheça-se liberto, confesse essa verdade. Com confiança, diga ao diabo que você conhece a verdade. Ele sempre a soube, mas tem trabalhado para enganá-lo e cegar seus olhos, impedindo que você a percebesse. Ele buscou ocultar seus direitos legais em Cristo, seu Redentor. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, nos alerta 2 Coríntios 4:4. Proclame a Satanás que você descobriu a verdade que o liberta dele. Faça-o saber, por meio de sua confissão da palavra, que você está liberto de seu domínio e que você o sabe plenamente. A declaração, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, é como um cheque divino para a sua cura perfeita. Convidamos você a endossar esse cheque com sua confissão e ele lhe trará saúde perfeita diretamente do trono de Deus. As enfermidades que poderiam estar em seu corpo foram colocadas sobre Jesus. Você não precisa mais carregá-las, pois ele já as levou. Basta crer nisso e começar a confessá-lo. Somos encorajados a recusar que as enfermidades permaneçam em nosso corpo, pois fomos sarados pelas feridas de Jesus.
Se os crentes abraçassem essa verdade, as chamadas enfermidades crônicas em seus corpos poderiam cessar. Lembre-se sempre, Satanás é um enganador, ele é o pai da mentira. As enfermidades, as doenças e o pecado foram todos gentilmente colocados sobre Cristo. Ele os tomou sobre si, ele os carregou e nos deixou livres e sãos. Somos convidados a nos regozijar nessa maravilhosa liberdade que agora nos pertence. Para muitos, a redenção talvez não tenha se tornado uma realidade vibrante. Por vezes, permanece apenas como uma teoria, uma doutrina ou um credo. Infelizmente, Satanás pode se aproveitar da falta de compreensão plena da igreja. Somos redimidos. Fomos redimidos de todo o poder de Satanás. Isso significa que fomos comprados de volta das mãos do inimigo. Renascemos, somos a nova criação. Fomos libertados do reino das trevas. Não somos mais escravos de Satanás e o pecado e as enfermidades não mais têm domínio sobre nós. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, como nos exorta Coríntios 6:20. Como glorificar a Deus plenamente em um corpo debilitado pela doença? É tão desafiador glorificar a Deus adequadamente em seu corpo quando ele está afligido pela doença, quanto é glorificar a Deus em seu espírito quando ele está dominado pelo pecado. Você está liberto, você está solto. Querido amigo, convidamos você a confessar isso. Diga ao diabo com confiança: Satanás, você é um mentiroso. Você sabe que sou uma possessão redimida, pois aceitei Jesus como meu redentor. Não resido mais em seu território, não mais lhe pertenço, nem fico mais sob sua jurisdição. Eu fui redimido de sua autoridade por Jesus Cristo. Esta enfermidade que você tentou me impor foi amaldiçoada na cruz do Calvário, Gálatas 3:13, e você sabe que não preciso carregá-la. Eu te ordeno, no nome de Jesus Cristo, que saias do meu corpo, pois está escrito: pelas suas feridas estou sarado e, portanto, permaneço sarado. Deus o disse: você é um mentiroso. Seus sintomas são mentiras e suas palavras são mentiras. Você é o pai das mentiras. Jesus já o afirmou. Em seguida, com um coração grato, agradeça ao Senhor por seu livramento. Satanás já tem pleno conhecimento de tudo isso. É quando ele percebe que você descobriu essa verdade que ele então presta atenção às suas palavras. Infelizmente, muito poucos crentes reconhecem plenamente sua liberdade do domínio de Satanás. Ele sabe disso, mas antes que você o descubra, ele continuará sua agressão em sua vida. Muitos, tristemente, partem prematuramente por não conhecerem seus direitos em Cristo. Crucificado, sepultado e ressuscitou com Cristo. Quando Jesus foi crucificado, fomos de forma espiritual crucificados com Ele. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Se, pois, estais morto com Cristo, em Colossenses 2:20. Quando Cristo foi sepultado, fomos sepultados com Ele, conforme Romanos 6:4, Colossenses 2:12. Quando Jesus ressuscitou do túmulo como vencedor, nós também ressuscitamos com Ele, como vemos em Colossenses 3:1, Romanos 6:4, Romanos 6:5. Vivificou-nos juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Cristo, em Efésios 2:5, Efésios 2:6. E quando Jesus retornou ao trono e assentou-se à direita de Deus, Marcos 16:19, ele fez-nos assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, juntamente com ele, como nos é revelado em Efésios 2:6. Como você certamente compreende, somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus, em Efésios 2:10.
Por meio de Jesus Cristo, Deus nos transformou no que somos, uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios 5,17. Somos agora uma nova criação, feitos à imagem de Deus, pelo grandioso poder de Jesus Cristo. Deus gentilmente nos concede sua natureza, seu amor, sua fé, sua vida, seu espírito, seu poder. Somos recriados. Tudo o que Jesus fez foi para nós. Todas as suas conquistas foram para nós. Ele não precisava vencer Satanás para si mesmo, ele o fez para nós. Ele não tinha pecados próprios para carregar, pois era sem pecado antes de tomar o nosso pecado. Ele o fez para nós. Ele não tinha enfermidades próprias para suportar, pois nunca esteve doente antes de se tornar doente por nós. Ele o fez para nós. Ele venceu por nós, e agora que fomos recriados em Cristo Jesus e tornados participantes com Ele, nos tornamos vencedores com Ele. Em todas estas coisas, Paulo nos assegura, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em Romanos 8,37. Tudo o que Jesus fez foi para nós. Tudo o que Jesus realizou foi para nós, e agora somos participantes de sua natureza divina. Éramos cativos, mas Cristo, em seu amor, nos livrou do cativeiro. Éramos afligidos pelo pecado e pelas enfermidades, mas Cristo, o nosso Redentor, nos libertou dessa maldição e nos salvou de seu domínio. Éramos fracos, mas o Senhor se tornou nossa fortaleza e agora somos fortes. Estávamos acorrentados e prisioneiros, mas Cristo nos libertou da escravidão. Éramos doentes, mas Cristo carregou nossas enfermidades e as levou. Portanto, agora, com suas feridas, somos sarados. Lembre-se carinhosamente, você já foi escravo de Satanás. Você estava amarrado pelo pecado e pela penalidade do pecado, a enfermidade. Você esteve sujeito à autoridade de Satanás, mas agora está livre. A proclamação de emancipação de Cristo, a Bíblia, já lhe foi apresentada. Não permaneça mais como escravo. Inspire-se nos escravos do sul dos Estados Unidos, que ao ouvirem a leitura de sua proclamação de emancipação, reclamaram sua liberdade. Haja em prol de seu livramento. Você está livre. Proclame seu livramento. Confesse seu livramento. Creia em seu livramento. A redenção é uma realidade inegável. Celebre seu livramento. Seu cativeiro já terminou, sua prisão foi aberta, sua liberdade já foi concedida. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, como nos declara Isaías 61:1.